primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, ao programa de pós-graduação em Geografia Física da USP por propor, né, essa atividade. Eu sou a Grace Sabi Alves e sou professora de Geografia Física no Departamento de Geografia da UFBA. Eu estive no programa de pós-graduação em Geografia Física durante o doutorado e o pós-doutorado. Então, entre 2010 e 2016, eu estava fazendo o doutorado e depois o pós-doutorado na USP, os dois sob orientação do professor José Pereira de Queiroz Neto. E então, para chegar nesse ponto, né, para falar um pouco, né, do que foi o doutorado e o pós-doutorado, eu vou resgatar um pouquinho, né, da minha trajetória, trazer um pouco alguns pontos que eu julgo importante para poder contextualizar o que foi fazer o doutorado e depois o pós-doc na USP. Bom, eu sou de Maracaí, São Paulo, interior de São Paulo. Desde pequena, como vocês podem ver, eu já estava preocupada aí com as relações solo e relevo, né? E estava já com um giz na mão pensando em como ensinar essas coisas. Eu sempre gostei, morei no sítio até os 12 anos, sempre gostei de estar em contato com a natureza. A gente saiu do sítio, foi para a cidade justamente para que a gente pudesse estudar, né? Porque eu e minhas irmãs pudessem estudar. A escolha do curso de geografia, ela não foi uma coisa assim pensada, foi meio que por acaso, porque a única condição que eu tinha é que fosse um curso noturno, porque eu não poderia cursar, eu teria que trabalhar, né, durante toda a faculdade, e naquela época não tinha tantas bolsas, praticamente não tinha essas bolsas de auxílio permanência, e eu não sabia que tinham universidades também que tinham moradia e que tinham auxílios para que permitissem as pessoas se manterem na universidade, né. A partir disso, quando eu terminei o colegial, eu fiz um cursinho pré-vestibular voluntário, que a Unesp de Assis ofertava, e na UEM eu passei direto. Foi até engraçado, assim, quando eu liguei para o meu pai, né, falar que eu tinha passado em geografia, ele deu os parabéns, desligou o telefone e me ligou imediatamente, perguntando como é que a gente ia fazer. E aí eu disse, eu não sei, mas eu vou. E fui. Aí eu fiz geografia na UEM, fiz bacharelado e licenciatura. Durante o curso, eu trabalhei todo o tempo. Então, eu fiz estágios na prefeitura, fiz estágio na universidade. Depois, eu passei também num concurso temporário no IBGE. E, nesse meio tempo, eu fiz monitoria voluntária, fiz iniciação científica. No segundo ano, quando eu fiz pedologia, quando terminou, né, o curso, eu já fui atrás do professor Paulo Nakashima e falei, eu quero estudar isso. E aí foi quando eu comecei a conversar com ele para fazer monitoria voluntária, para fazer iniciação científica. E isso foi, então, durante toda a graduação. E aí eu acompanhava outros pesquisadores em campo, contei com a ajuda de muita gente em campo, fiz esses estágios voluntários no Parque Estadual, que era o antigo Parque Estadual Japiranga, e aí eu entrei no mestrado, né, no ano de 2008, o professor Paulo, ele se credenciou para poder me orientar no mestrado, sempre me deu muito apoio, ele permitiu que eu pudesse estudar Maracaí, que era um desejo, estudar a cidade de onde eu tinha vindo, e eu consegui também a Bolsa CAPES logo de início do curso, e aí durante o mestrado eu fiz várias atividades, várias disciplinas para poder entender melhor essas relações dos solos na paisagem, e também eu busquei discutir, além de pedologia, né, no meu mestrado, qual era a relação, né, desses solos na paisagem e a relação também com a ocupação desse espaço agrário, né, avaliando as alterações que são causadas no solo a partir de uso e manejo. Fiz meu estágio de docência na pedologia também, inclusive essa foto que está aqui no canto superior direito de um campo desse em que eu estava coordenando uma equipe de alunos na disciplina de pedologia.
A da direita é numa disciplina do mestrado, a gente está fazendo um levantamento, e as duas de baixo são de campos do mestrado. Bom, e aí eu fui percebendo, né, foi a primeira vez que eu pude ir para um evento fora de Maringá, foi a partir do mestrado, e aí eu fui percebendo a importância, né, de divulgar e discutir os resultados com pessoas da minha área. E eu estava ainda tateando, buscando, né, quais eram os melhores fóruns de discussão. Então, eu fui em Geografia Física Aplicada, fui no Congresso de Solos, fui no Latino-Americano de Geografia Física. Bom, nesse meio tempo também eu comecei a fazer disciplinas fora do programa. Eu fiz disciplinas na UEL, fiz disciplinas na Geografia da USP, e aí fiz a disciplina do professor Queiroz, que foi onde eu falei, acho que é isso que eu quero para continuar depois no doutorado. O professor Queiroz, ele foi minha banca de mestrado, e aí a gente começou a conversar já desde o mestrado, para que ele me orientasse no doutorado. Ele já estava afastado, não estava mais orientando, mas ele acabou que retornou para orientar, e aí não orientou só eu, né, orientou o Marcos, Marcelo, enfim, outras pessoas. Essa foto de cima à direita tá o Marcelo, o Márcio e o André, que são 3 grandes amigos, que também estávamos ao mesmo tempo em Maringá e fomos juntos para a USP. Bom, e aí, durante o doutorado, eu contei com a Bolsa FAPESP, que foi essencial para desenvolver o trabalho do jeito que eu desenvolvi, com o que eu me propus fazer. Então, eu buscava entender a evolução da paisagem, as relações entre o solo e relevo. O grupo Nostradamus foi essencial para a minha formação científica. O professor Queiroz colocava a gente, então, em reuniões semanais de quarta-feira, que tinha só horário de início, né, não tinha horário de fim, mas eram bastante divertidas, e a gente estava discutindo ali o que estava sendo produzido por todos, e tem uma expressão aqui de Salvador que não aperta minha mente, né? Então, mas essas reuniões eram uma apertação de mente, assim, constante, né? E eu acho que foi, principalmente, né, nas reuniões Nostradamus, onde eu comecei a me entender cientista e, de fato, entender como é que eu tenho que fazer essas perguntas, a ser crítica com o trabalho que eu faço, a ser crítica com o trabalho que eu estou observando, né? Discutir com as outras pessoas, mas discutir de uma maneira que seja amigável, né, para contribuir para que esses trabalhos todos possam ser melhor. Fiz várias disciplinas, aprendi muito. Aqui, as 2 fotos de baixo são campos de disciplinas, uma da disciplina do professor Queiroz, a outra da disciplina da professora Rose. Em cima é o Laboped, numa das reuniões que a gente tinha às quartas. A foto de cima à direita é um campo de um trabalho de mestrado de um amigo meu, Gustavo. E aí, então, eu fui estudar Maracaí, né, que fica no sudoeste de São Paulo, né, nessa porção destacada aqui. E a área que eu estudei é essa área aqui, que ela é mais plana e rebaixada, né, com várias depressões fechadas. E isso tinha ficado de pergunta do mestrado, mas só não do mestrado de vida, porque era a área que eu morava, né, quando eu morava no sítio. E tinham várias lagoas e eu não entendia, e os solos mudavam, uma hora estava vermelho, uma hora estava mais amarelado, e aí eu queria entender um pouquinho melhor isso. E aí, né, a pesquisa foi mostrando que eu tenho lá uma área de basalto, com uma cobertura nas áreas mais altas do arenito, da formação adamantina, mas que eu tenho também material arenoso que está recobrindo esse basalto e que não está identificado no mapa geológico, e que vai dar solos completamente distantes com o que se esperaria para as áreas de basalto. E aí, então, eu fui fazer um mapeamento morfológico associando ao levantamento desses solos, principalmente no que diz respeito à cor e textura desses solos. Bom, eu ia da paisagem para o solo, do solo da paisagem, identificando todos os afloramentos que apareciam, as diferenças nos solos. Contei com a ajuda de muita gente, muitos amigos, da família inteira
me ajudou, fiz campo de barco, fiz campo de trator, de tudo quanto é jeito eu fiz campo. E aí fui identificando várias coisas, presença de cascalheiras, presença de couraços, né, de acumulações ferruginosas. E aí a gente optou por trabalhar nessa bacia da Lagoa Mandacaru, que tinha essa variedade de solos, e aí então poderia responder para a gente, né, por que estava acontecendo isso, né? Então a gente fez essas duas topossequências. Aqui eu vou mostrar só uma, eu acho que a ideia não é detalhar exatamente o que a gente levantou, isso está na tese, a gente pode fazer conversas posteriores. A importância, de novo, de eventos, né, e aí a busca para entender essas relações solo e relevo me levou a buscar a geomorfologia, que era uma área que eu não dominava muito, eu gostava muito de pedologia, mas entendia pouco de geomorfologia, e aí eu percebi que não adiantava nada se eu não juntasse as duas para entender a evolução de paisagem. Então, tem aqui uma foto do primeiro Sinagel que eu fui, no campo, né, do primeiro Sinagel que eu fui no Rio de Janeiro. Aqui no IAG em Paris, os dois são. Esse aqui foi no da UGI, no Chile. E aqui um campo que a gente fez pós-Sinagel, juntou uma equipe aí de geógrafos curiosos e a gente foi para o Monte Roraima. Bom, e aí eu chego no final do doutorado, né, com uma proposta de evolução do relevo para mostrando, né, o porquê que teria solos amarelados e avermelhados, às vezes em vertentes opostas, né, ao que estaria relacionado. Eu faço essa proposta de modelo de evolução. Bom, e aí, então, eu termino o doutorado, fico alguns meses trabalhando na iniciativa privada, e aí abre a bolsa de PNPD. Eu buscava entender um pouco, refinar o entendimento dessas relações entre os materiais e a paisagem em Maracaí, mas também comecei a gente propôs, né, lá dentro do laboratório, encabeçado pelo Fernando Nadal Vilela, o trabalho Evolução Geomorfopedológica no sopés das escarpas de coiça do estado de São Paulo. Além disso, eu auxiliei na organização do 8º Simpósio Brasileiro de Educação em Solos, que foi lá, o primeiro workshop do programa de pós-graduação em Geografia Física, e aí eu viro professora na UFBA, né, passo em primeiro lugar e sou contratada no final de 2016. Aqui são alguns exemplos de fotos de campo com os alunos. A disciplina que eu dou normalmente é biogeografia, tá? Já fomos para Campina Grande, já fomos para o Crato, já fomos para Xique-Xique, Morro do Chapéu, tem mais Paulo Afonso, Chapada Diamantina, Litoral Norte da Bahia. E tem uma coisa que é até engraçada, assim, porque logo que eu entrei, eu ia fazer os campos, eu tinha turmas menores, aí fui para o Litoral Norte, fui para Chapada Diamantina, mas com grupos de 17, 20 alunos. E depois começou a juntar mais turmas maiores, né, com o curso noturno. E aí, por me julgarem frágil, né, por ser mulher e ter que fazer campo com 2 turmas, aí eu consigo que um professor vá comigo e normalmente, então sempre quem vai é o Paulo Zangali, que é parceiraço. Eu acho ótimo, assim, porque a gente consegue trabalhar muito bem e é importante isso, assim, não que eu acho que eu não sou capaz de controlar uma turma de 40 pessoas, mas porque é muito melhor se a gente puder compartilhar essas atividades. E aí, eu com o Paulo, a gente criou, né, o grupo de pesquisa Colapso, e a gente já tem colhido muitos frutos disso, assim. A gente tem a primeira mestranda, a Isis, defendeu semana passada, mulher maravilhosa, mãe. Tem Larissa, que trabalha nesse projeto de divulgação científica, Mapeando Resiliência, que já é me orientando há 3 anos, eu acho, 2, 3 anos. Ganhou na indicação, na votação popular, na categoria Universidade, na campanha Aprender para Prevenir, ficou em segundo lugar, na campanha Aprender para Prevenir, do CEMADEM. E a gente fez um campo para Canudos, de biogeografia, juntou alguns professores da Unifesp, o João Batista, que é lá de Canudos, e a gente fez esse campo e também já propôs uma mesa de discussão para falar sobre os sertões, e aí a Joana falou, por que a gente não faz um livro, né?
E aí a gente fez o livro dessas discussões que foram feitas nesses seminários que a gente fez na UFBA. O livro saiu pela editora Elefante, e aqui é a gente divulgando o livro lá em Quixeramobim, uma semana antes de entrarmos em lockdown. Bom, ano passado, no final do ano, a gente lançou 2 projetos de divulgação, né, de popularização da ciência, mas também voltado mais para que isso ocorra na graduação. Então, a gente discutiu, a gente criou projetos Trajetórias dos Solos à Paisagem, para trazer pesquisadores para discutir, mostrarem um panorama aí das pesquisas desenvolvidas no Brasil, que estão relacionadas aí a solo e paisagem. E também a gente fez um seminário discutindo a licenciatura e formação de professores. A gente teve diversos temas, eu destaquei aqui, né, o dia que a gente discutiu o gênero na educação e na geografia escolar, mas a gente teve 10 encontros aí para discutir diferentes temas. E a gente teve aqui 15 encontros nos solos à paisagem, e dessas discussões e outras que antecederam essa, a gente está criando a Rede de Estudos Avançados da Relação Solo e Paisagem, a Rede SOPA, que a gente conta, inclusive, com pessoas com a Sheila, que é professora aí no programa de pós-graduação em Geografia Física. Aqui também 3 dias antes do lockdown, quando foi a formatura dos alunos de Geografia, e eu tenho orgulho de ter sido pela segunda vez convidada, né, como paraninfa da turma. Bom, acho que era isso que eu queria mostrar. Meu e-mail está aí, se quiserem entrar em contato. E agradecer e convidar vocês aí a verem essas discussões que a gente fez pelo Grupo Colapso, e também venham fazer parte aí, venham discutir com a gente.